Vamos nesses instantes, fechando os nossos olhos, vamos procurando sentir a paz e o amor que irradia do Mestre Jesus, a envolver os nossos corações e as nossas mentes. E nós vamos sentindo a presença amiga e amorosa do nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, agradecendo a este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, que sempre nos fortalece, nos ampara em todos os momentos. Vamos rogando a Ele que uma vez mais possa estar ao nosso lado, nos fortalecendo, que Ele possa abrir os nossos corações e as nossas mentes, que possamos estar receptivos aos seus conselhos e às suas orientações. Nós vamos nos ligando carinhosamente a toda a espiritualidade superior que nos auxilia, que nos acoberta, agradecendo também a estes irmãos, a estes companheiros e rogando o seu concurso fraterno. Vamos nos elevando ainda mais, buscando sentir o amparo maternal de Maria de Nazaré, agradecendo a esta Mãe querida pelo seu carinho e pelo seu amor por nós. Nós te pedimos, Mãe querida, que possa envolver-nos na luz do seu manto, que nos traz paz, serenidade, harmonia, equilíbrio, que possamos nos sentir aconchegados junto a esta Mãe querida, e nós pedimos ainda, Mãe, que possa conduzir-nos até Jesus, o seu Filho amado e o nosso Mestre. E a Jesus nós vamos agradecendo uma vez mais pelo seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo seu Evangelho bendito e rogamos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos para nós, para este momento, para a nossa preleção, que possamos, Mestre, sentir a sua presença no meio de nós, que possamos sentir as suas vibrações de paz, de amor e de luz. Abençoe-nos, Mestre, e conduza-nos até Deus, nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem nós vamos saudando carinhosamente, com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de toda a espiritualidade superior que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, que a paz e o imenso amor de Jesus possa nos envolver carinhosamente. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as missões dos Espíritos. Geralmente, quando a gente fala em missão, nós pensamos logo em grandes missionários, em grandes atuações de espíritos que trabalham para o bem de todos, para o bem da humanidade. Então sempre nos vem à mente grandes missões. E realmente nesse sentido nós poderíamos enumerar várias pessoas que reencarnaram no nosso planeta e que contribuíram de uma forma muito efetiva para impulsionar o progresso humano. Nós poderíamos pensar inclusive em várias áreas em que esses espíritos atuaram. Por exemplo, nós poderíamos pensar na religião, a importância que teve um Moisés, um Buda, a importância de um Francisco de Assis, a importância de determinados missionários na área das ciências, como por exemplo Isaac Newton ou Einstein. Poderíamos ainda pensar em missionários nas artes, na música, como um Beethoven, um Mozart, um Bach, né? Missionários da medicina que trouxeram grandes avanços na saúde, como o fundador da homeopatia,
o Hahnemann, ou Pasteur, que fez várias descobertas no campo da saúde. Enfim, nós poderíamos enumerar várias áreas em que nós tivemos grandes espíritos que contribuíram de uma forma muito efetiva para impulsionar o progresso da humanidade. E, de fato, todos eles trouxeram grandes contribuições. A gente pode pensar que as missões, então, se relacionam só a essas situações, a esses espíritos, a esses grandes espíritos que tiveram uma atuação de vulto, vamos dizer assim. Mas existem também missões menores. Missões que podem envolver qualquer pessoa, seja encarnados ou desencarnados. Nós podemos dizer que todos, de um modo geral, exercem um papel importante para o equilíbrio geral do sistema, ou dos sistemas, né? Cada um, cumprindo o seu papel, contribui de alguma forma para que a providência divina atue, auxiliando a todos. Então, por exemplo, em relação aos espíritos desencarnados, existem aqueles, por exemplo, que auxiliam nos fenômenos da natureza, no clima, nas estações. Existem aqueles desencarnados, por exemplo, que atuam auxiliando os encarnados, servindo de guias, os chamados anjos da guarda, que cada um de nós tem. Aqueles que auxiliam, e aí a gente pode falar que existem vários graus também. Existem aqueles que auxiliam a cada um individualmente, aqueles que auxiliam uma família, aqueles que auxiliam uma determinada localidade, e aí sucessivamente, que auxiliam um país, até chegar ao ponto em aqueles que auxiliam uma galáxia, por exemplo, no desenvolvimento dela. Então existe uma certa hierarquia. Mas existem também aqueles espíritos que desempenham, às vezes, funções muito, muito simples também. Então, no Livro dos Espíritos, nas questões 569 e 570, os espíritos superiores, eles nos esclarecem que existem missões muito variadas, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Eles falam que as missões são inúmeras e elas variam ao infinito. Então, quanto aos encarnados, Kardec também perguntou aos espíritos superiores, na pergunta 573, Kardec perguntou o seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ou seja, está se referindo a nós também, né? E os espíritos superiores responderam o seguinte: eles responderam que essas missões consistem em tudo aquilo que ajuda a melhorar e a fazer avançar as instituições. Ou seja, tudo aquilo que já existe no nosso planeta, né? E tudo aquilo que auxilia, de alguma forma, a impulsionar e a melhorar o meio em que nós vivemos, através das ações desses espíritos. E eles ainda acrescentaram na resposta, dizendo que aquele, por exemplo, que cultiva a terra, um lavrador, lá na sua humilde plantação, ele cumpre uma missão. E os espíritos ainda falaram que, na verdade, ele cumpre uma missão da mesma forma que aquele que ensina e aquele que governa. Então, ou seja, todos têm o seu papel, todos têm uma missão, desde que se tornem úteis à sociedade em algum sentido, né? Essa missão faz com que eles se tornem úteis à sociedade. Então, mesmo as tarefas mais simples podem se tornar excelentes missões. Então, mas para isso é necessário que elas sejam desempenhadas com consciência e com responsabilidade. E, sobretudo, principalmente, com a disposição de servir. Então, todos aqueles que realizam as suas tarefas, as suas atividades com o propósito de ser útil, de forma consciente e com responsabilidade, estão desempenhando uma missão. E aí, a gente poderia dizer que, nesse sentido, o Livro dos Espíritos nos faz um convite para que nós realizemos as nossas atividades com essa disposição de servir, procurando realizá-las também com consciência e com responsabilidade.
entendendo que mesmo as atividades mais simples, ela tem um propósito, e elas devem ser executadas com amor. Assim, se por exemplo me foi incumbida a tarefa de varrer um determinado ambiente, por exemplo, eu devo procurar executar essa missão, que é uma missão, da melhor forma possível. Então, varrer com o maior cuidado, com atenção, pensando em retirar, por exemplo, a poeira, toda a poeira do ambiente, para que ela não cause mal a ninguém, para que ela possa favorecer todos aqueles que vão utilizar aquele ambiente. Então, ou seja, um funcionário da limpeza, quando ele executa bem a sua tarefa, nós podemos dizer que ele é um missionário do bem-estar social também, daquele ambiente do qual ele foi responsabilizado. E para executarmos bem as nossas missões, nós devemos então procurar fazer de forma nos empenharmos o mais que pudermos. E isso significa deixar que aquela semente divina que todos nós trazemos dentro de nós, deixar que ela floresça. Então nós já ouvimos falar que nós devemos florescer onde nós estivermos plantados. Então, ou seja, deixar que essa essência divina que todos nós trazemos, que ela possa florescer nos ambientes onde nós estivermos, seja no trabalho, na família, na escola, onde nós estivermos. E tem uma história muito interessante que está no livro Alvorada Cristã, psicografado pelo Chico Xavier através do espírito Neio Lúcio. E essa história ela se chama A Pregação Fundamental. E ela fala exatamente um pouco disso. Essa história fala de um jovem que havia conhecido os ensinamentos de Jesus, ele havia entrado em contato com o Evangelho, e ele ficou muito entusiasmado com os exemplos do Mestre, e decidiu que ele ia propagar o Evangelho de Jesus aonde ele fosse e enquanto ele vivesse. Então ele se dedicava a ler várias vezes os trechos do Evangelho, e comentava, e interpretava, e ele passava dias e dias estudando, e depois saía fazendo as pregações, ensinando as pessoas sobre o Evangelho. Porém, chegou um dia em que os recursos que ele tinha, financeiros, tinham acabado. E aí ele percebeu que ele ia ter que trabalhar para poder continuar a sua tarefa. Então ele precisou trabalhar para pagar as suas despesas. E ele então se empregou numa pequena fábrica de tijolos. Mas, logo de início, o dono da fábrica não o agradou muito. Segundo a sua visão, ele era um homem que estava muito distante da fé, um homem que não acreditava em Jesus, e que ele não tinha não valorizava muito a religião. E ele, inclusive, era contra as tendências religiosas do jovem, daquele rapaz. E o patrão, ele era muito rigoroso. Ele controlava de uma forma muito firme, muito rigorosa, com muito rigor, as horas de trabalho de todos que estavam sob sua responsabilidade. E ele era também considerado um homem rude com o jovem e com os demais funcionários. E aquele jovem empregador, então, ele começou a sentir que ele não tinha mais aquela liberdade que ele tinha antes. O trabalho era um trabalho muito pesado, difícil, consumia muito as suas forças, consumia muito o seu tempo, e ele percebia que ele não estava tendo mais aquela disposição que ele tinha antes de pregar o Evangelho, de estudar e de se dedicar à difusão do Evangelho de Jesus. Então ele não tinha mais aquele tempo que ele gostaria para agir e para falar do Evangelho. Ficava muito dividido com o seu trabalho. Então ele começou a achar que o trabalho estava atrapalhando a sua pregação. E então ele resolveu pedir demissão. E depois que ele pediu demissão, o patrão perguntou para ele por que ele tinha tomado aquela decisão. E ele explicou então que ele queria se sentir mais livre para poder servir melhor a Jesus. Ele falou que naquele trabalho ele se sentia preso, então ele não conseguia se dedicar à tarefa da pregação como ele gostaria. E aí, depois, nos dias que se seguiram a sua demissão, ele se sentiu mais livre, ele começou a se sentir mais independente, ficou muito satisfeito porque ele voltou
a estudar mais o Evangelho e começou a pregar em vários lugares. Pregava durante várias horas do dia, às vezes até mesmo quase chegar à noite, né? Às vezes ainda por volta de meia-noite ele ainda estava fazendo as suas pregações. Porém, num desses dias em que ele tinha pregado até quase meia-noite, ele voltou para casa se sentindo muito realizado com sua tarefa e muito feliz. E naquela noite, ao dormir, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu como se tivesse uma luz vindo em sua direção. E ele, de repente, ele percebeu que era Jesus, que vinha caminhando ao encontro dele. E ele então, emocionado, ele se ajoelhou diante de Jesus, beijou a sua túnica, né? Aquela túnica brilhante, né? Mas ele percebeu que Jesus trazia uma certa tristeza no olhar. E então ele ficou incomodado com aquilo e perguntou por que Jesus parecia que estava um pouco triste. E Jesus, olhando para ele, disse: Meu filho, por que desprezastes a pregação que eu te confiei? E ele ficou sem entender. Mas como assim, mestre? Eu tenho pregado durante o dia todo, às vezes até à noite, tenho me dedicado a pregar a várias pessoas em vários lugares, né? Eu até, inclusive, deixei de trabalhar com aquele patrão rude lá, porque naquele trabalho que estava me impedindo de fazer a sua pregação, de cumprir a minha tarefa de pregador, para poder me dedicar melhor ao seu evangelho. E Jesus então disse para ele: sim, eu agradeço o trabalho que faz e você deve continuar nele. Mas, exatamente naquela fábrica, foi que eu te confiei a pregação fundamental. E que era a pregação mais importante. Você deveria ali falar da verdade divina para um homem que administra os interesses de Deus. Ele é responsável por cerca de 200 pessoas que estão sob a sua direção. E eu te enviei para esta fábrica para uma missão que você não soube executá-la. Você chamou aquele homem de ignorante, de cruel, de rigoroso, mas você se esqueceu que ele não tem o mesmo conhecimento do Evangelho que você tem. Você se esqueceu de que a única forma que aquele homem poderia entrar em contato com os meus ensinamentos seria através do seu exemplo, da sua dedicação, da sua humildade. Esses seus exemplos de dedicação e a demonstração da sua disposição de servir iriam contribuir para modificar o coração daquele homem. E ele poderia deixar de ser tão rude. E depois de 5 anos dessas demonstrações do Evangelho na sua vivência diária, aquele homem estaria preparado para aceitar e buscar o meu reino divino. E ele, então, que tem a responsabilidade, que determina o tempo de trabalho de cerca de 200 homens, de 200 pessoas, ele poderia, a partir do seu exemplo, se tornar uma pessoa melhor. Ele poderia se tornar mais humano, mais nobre, pensar mais no outro, no próximo. E então, você teria cumprido a sua missão. Porque você poderia pregar para 100.000 ouvidos. Mas se você não convertesse aquele coração que eu te destinei, se você não conseguisse convertê-lo para o Evangelho, você não teria realizado a pregação fundamental. E o jovem, então, sobre aquela impressão forte do sonho, ele acordou sobressaltado e não conseguiu mais dormir. E no dia seguinte, ele voltou à fábrica e pediu humildemente ao patrão que o readmitisse. Pediu desculpas pelo seu gesto impensado e disse que aceitaria qualquer tipo de tarefa. E o patrão novamente perguntou para ele o que o havia feito mudar de ideia. E ele respondeu que tinha sido Jesus.
porque ele tinha entendido que a missão que o mestre havia lhe pedido e que ele lhe confiara, que ele não poderia executá-la se ele se deixasse levar pela indisciplina e pelo orgulho pessoal. E o patrão então notou que nos dias seguintes aquele jovem trabalhava com uma boa vontade muito diferente do início dos primeiros momentos. Ele percebeu nele uma disposição diferente de servir. E ele percebeu que ele refletia a grandeza dos ensinamentos de Jesus. E ele começou a se interessar por aquele Jesus de quem o jovem falava. E o jovem também continuou fazendo a sua pregação do Evangelho no seu tempo livre. Mas ele não deixou de fazer aquela pregação fundamental que Jesus esperava dele. Então, nós falamos no início, que houveram sempre grandes missionários. Mas todos nós temos uma missão. E nós temos uma missão de sermos missionários daquele que foi o maior missionário de todos os tempos, que é Jesus. O maior missionário que a humanidade já teve. Porque nenhum missionário foi tão grande quanto ele. Ele que na sua humildade transformou o mundo inteiro. Tanto que ele dividiu a história em duas. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi o missionário do amor de Deus. Ele nos trouxe o conhecimento da paternidade divina e continua sendo, como ele disse, o caminho que nos conduz ao Pai, através do seu Evangelho. Então Jesus espera de nós também a nossa colaboração nesse sentido. Ele espera que nós possamos ajudar na construção do reino divino, levando o Evangelho a outras pessoas. Sobretudo, procurando vivenciá-lo no cotidiano. Mas ele espera também que nós façamos a nossa pregação nos locais onde nos encontramos, onde nós fomos plantados, para que a semente divina que todos nós trazemos no coração possa germinar naqueles ambientes e auxiliar as pessoas também a buscar esse mestre querido. Então que nós possamos nos colocarmos à disposição do mestre para sermos esses missionários de cada dia no nosso cotidiano. E que nós possamos inclusive nos lembrar do exemplo de Paulo de Tarso, que quando encontrou com Jesus nas portas da estrada de Damasco, apesar de todos os erros que ele havia cometido, uma das perguntas que ele fez a Jesus foi o seguinte: Mestre, Senhor, que queres que eu faça? Então que possamos renovar essa pergunta todos os dias para nós e nos colocarmos à disposição de Jesus para servir ao nosso próximo onde estivermos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos então agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade superior que nos auxilia, e vamos abrindo os nossos corações, nos ligando aos amigos responsáveis pela coleta de vibrações e vibrando muito amor pelo bem universal, vibrando pela paz entre os homens, vibrando por cada irmão necessitado, sofredor, onde quer que se encontre, nos hospitais, nas ruas, vibrando pelos idosos nos asilos, pelas crianças abandonadas, pelos jovens, vibrando por todas as religiões, vibrando para que o Evangelho de Jesus esteja presente em cada lar, vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos deixando uma vibração de amor em aberto para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade neste instante. E assim, agradecidos mais uma vez, na presença de Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, de toda a espiritualidade superior, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.